Que privilégio é estarmos de novo com a lição número 2 agora desta série sobre a aliança de Deus com o seu povo, baseada em toda a Bíblia, através da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é um prazer, uma satisfação ter você conosco. Nesta semana, a lição vai tratar sobre os princípios fundamentais da aliança. Na verdade, o que vamos estudar nessa semana é uma espécie de resumo das várias alianças de Deus com o seu povo e fazendo digamos, um toque inicial em cada uma delas para depois ampliar durante as 13 lições ou as 11 lições que ainda temos pela frente, né? Então, a primeira pergunta que está no ar, e já na semana passada começamos a responder, o que é uma aliança, né? A palavra aliança é berit, do hebraico, que ocorre 287 vezes só no Velho Testamento. Isso por si já mostra a importância do tema, e significa aquilo que une duas pessoas em um acordo, em um contrato, em um relacionamento. Né? E a aliança de Deus conosco, ela contém alguns elementos essenciais, fundamentais. O primeiro elemento é Deus jurando cumprir suas promessas de perdão, de graça, de salvação e de vida eterna. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 6, versos 13 a 17, a Bíblia diz que Deus jurou quando fez a aliança com Abraão. E Deus jurou por si mesmo, porque não havia alguém maior do que ele para que ele pudesse jurar. Aí está a importância da questão da aliança nesse contexto. É uma iniciativa de Deus. A iniciativa sempre é divina. Quando um casal briga, um deles tem que tomar a iniciativa. Esse geralmente é o mais altruísta. Aqui, nesse caso da briga do homem com Deus, a partir do pecado, da entrada do pecado nesse mundo, a gente percebe que quem toma a iniciativa é sempre Deus, visando salvar o homem, né? Então, o primeiro elemento é Deus. O segundo elemento é o povo, são as pessoas, que têm a obrigação de obedecer esta vontade de Deus, expressa nos 10 mandamentos. Se você tiver um tempinho, dá uma olhada em Deuteronômio 4, verso 13, que ele fala exatamente dessa ideia de que o povo devia obedecer a Deus, e ele faz um resumo disso, dizendo que a vontade de Deus está substanciada nos 10 mandamentos, em Deuteronômio 4, verso 13. E então, o terceiro elemento, que é a concretização disto, da aliança, que através de Cristo e do plano da salvação todo, a aliança foi finalmente cumprida no decorrer dos séculos, culminando com a morte de Cristo na cruz, culminando com a sua ressurreição, e a sua volta também faz parte desse processo de salvação, desse cumprimento da aliança de Deus com a humanidade. E agora vem um segundo tópico, que vem a ser, digamos assim, o tema praticamente chave da lição dessa semana, que é uma antecipação do que vem pela frente. Por isso nós não vamos nos demorar muito nesse segundo tópico. Quais foram as alianças? Esse é o segundo tópico desta semana. Quais foram as alianças? Bom, a primeira, a aliança de Deus, tem que ser dito, ela é algo baseado sempre na sua graça. E ela é a mesma sempre. Algumas pessoas têm uma ideia de dispensações, dispensacionalismo, de que, na verdade, há várias alianças na Bíblia. Do ponto de vista de Deus, há só uma aliança, porque ele sempre cumpriu essa aliança. Do ponto de vista do homem, é que existem várias alianças, porque Deus foi adaptando essa aliança, ampliando essa aliança, confirmando essa aliança, ratificando essa aliança, porque o povo sempre falhou, sempre pecou, sempre desobedeceu. Então, o que nós temos aqui? Em Êxodo 6:5, por exemplo, e essa é uma prova de que a aliança é uma só, Deus diz assim, olha, eu lembrei-me, quando ele falou com o povo de Israel para fazer uma aliança, ele diz assim, eu lembrei-me da aliança, da minha aliança, a aliança que ele tinha feito já com Abraão. Ou seja, a aliança é a mesma.
Deus diz, é minha aliança. Do ponto de vista de Deus, é uma aliança só, não são várias alianças. Alguns até advogam em cima disso, de que, na verdade, em cada época Deus lidou diferente. No Velho Testamento, a salvação era pela lei, e então agora no Novo Testamento a salvação é pela graça. Bom, esse é um equívoco, porque nós, ao estudarmos o Velho Testamento, percebemos que a salvação no Velho Testamento também era pela graça, e que a lei era uma demonstração de que nós estávamos dentro da aliança, ou uma demonstração da nossa obediência aos reclamos desta aliança de Deus conosco. Então, o primeiro tópico desta semana vai tratar da aliança com Noé. Foi primeiro com Adão, depois com Noé. Nós conhecemos a história do dilúvio universal, que veio por causa do pecado, Gênesis 6. Depois Noé foi preservado por causa da aliança com Deus, Gênesis 6, 18. Noé e sua família foram os remanescentes salvos para continuar a vida aqui nesse planeta. Aliás, é bom que se diga, Noé é um tipo de remanescente que aparece na Bíblia em diferentes ocasiões e que termina aparecendo a última vez na história da humanidade em Apocalipse 12, 17, que fala do remanescente fiel do tempo do fim, que nós entendemos que Deus tem esse remanescente, que é um povo fiel, que guarda os seus mandamentos e tem a fé em Jesus no tempo do fim. Mas Noé é um representante desses remanescentes, porque morreu todo mundo, ficou Noé e sua família para preservar a raça humana, para perpetuar a raça humana. Isso fazia parte do plano de salvação de Deus para que a humanidade não ficasse perdida. Então, o primeiro tópico da lição dos vários tipos de aliança que temos na Bíblia é a aliança com Noé. Isso vai ser esmiuçado depois, então eu não vou me demorar muito nesse tópico aqui. A segunda aliança que a nossa lição fala nessa semana é a aliança com Abraão, né? Onde Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, em Gênesis 12, verso 1, e diz, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedece, deixando a sua terra, né? Hebreus 11, 8 diz que foi pela fé, não foi pelas obras, e a gente percebe aí que o Velho Testamento, a salvação também é pela fé, a justificação é pela graça de Deus, né? Essa relação, essa aliança de Deus com Abraão, prometendo fazer dele uma grande nação, revela o relacionamento fundamental entre fé e obras, né? A Bíblia traz esta aparente tensão, que na verdade não é uma tensão. O ser humano é justificado, é chamado pela graça de Deus por meio da fé. Mas como resultado disso, ele produz o quê? Boas obras. Foi o que Abraão fez. Deus o chamou, baseado no seu amor, na sua graça, né? Abraão creu em Deus, diz a Bíblia, isso lhe foi imputado como justiça, mas Tiago diz, mas Abraão não apenas creu, ele provou esta crença pelas suas obras. É uma questão elementar das Escrituras, né? Agora, uma terceira aliança que discutimos nessa semana, Noé, Abraão, agora aliança com Moisés, ou aliança do Sinai, ou aliança do povo de Deus. Na verdade, esta aliança era o cumprimento de uma promessa de que Deus libertaria seu povo de Israel e faria deles uma grande nação, baseada no amor de Deus, na graça de Deus. Ela é a confirmação da aliança já feita com Abraão, conforme nós citamos no início, Êxodo 6, versos 5 e 6, confirma isto. Ou seja, Deus diz, eu estou fazendo com vocês a minha aliança, aquela que eu já fiz com Abraão, que é a mesma que eu já fiz com Noé, a mesma que eu já fiz com Adão, apenas com detalhes diferentes, né? Ela vai sendo, digamos, ampliada, adaptada, colocada em diferentes contextos. Então, de acordo com o contexto, Deus vai fazendo cumprir a sua vontade dentro da aliança, né? E é interessante que nessa aliança com Israel, ou com Moisés, como alguns dizem, nós aprendemos que Deus primeiro salva e depois dá a sua lei. Uma leitura atenta de Êxodo 20, que apresenta ali os 10 mandamentos, mostra que os 10 mandamentos não têm nada a ver com legalismo, com salvação pelas obras.
Quando você lê o verso 1, Êxodo 20, verso 1, você logo percebe aqui a graça libertadora e salvadora de Deus. O texto do Êxodo 20, verso 1 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Deus aqui está dizendo: eu primeiro liberto, eu primeiro salvo, eu primeiro perdoo, eu primeiro arranco você das mãos do diabo. E então eu dou a minha lei para que você possa andar nela e não pecar contra mim. Isso fica muito claro nessa aliança. Mas por último, nesta semana, claro, o autor da lição colocou ali a nova aliança. E essa expressão é repetida depois no Novo Testamento, ou pelo menos a ideia dela, que está em Jeremias. É interessante, a nova aliança não começa no Novo Testamento. Vamos dizer, eu estou na nova aliança. A nova aliança nada mais é do que a mesma aliança que Deus teve sempre com o seu povo. O detalhe dessa nova aliança, que Jeremias fala no capítulo 31, é que Deus iria escrever a sua lei no coração das pessoas, no coração dos seus filhos. Aqui a gente percebe os elementos da graça e da obediência. Deus entraria num relacionamento com o seu povo. Então, isso aponta para o que chamamos de uma nova aliança ou de um novo testamento, que é, na verdade, a palavra latina para aliança, né? E essa obediência, ela aconteceria, ou pelo menos deveria acontecer, por amor a Deus. E aí eu me lembro daquele texto de João 14, verso 15, quando Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que coisa bonita. Então, isso derrota essa ideia de que quem guarda os 10 mandamentos é um legalista. Ao contrário. Ao eu guardar os 10 mandamentos, eu não o faço pela minha força, eu o faço pela força de Deus, pela graça de Deus, que me concede poder para isto, que já me perdoou, que já cancelou a dívida contra mim. E agora, por amor, não é, com a lei escrita no coração, eu e você vamos obedecer a Deus, guardar os mandamentos, né? Então, para terminar, essa semana, como eu disse, esse assunto vai ser esmiuçado no decorrer do trimestre, vamos voltar a ele várias vezes. Como conclusão, eu deixaria aqui uma perguntinha para você conversar com os alunos. Na verdade, eu já falei sobre ela, eu já respondi lá no início do nosso vídeo aqui. É que a pergunta seria assim: existem várias alianças ou existe a repetição da aliança que Deus fez com Adão para salvá-lo? Porque, como disse, essa ideia de várias alianças nos remete naturalmente a um princípio falso, de que, na verdade, Deus lida e salva o ser humano de diferentes maneiras no decorrer do tempo. Uma hora é salvação pela fé, tudo era baseado na fé, outra hora é salvação pela lei, etc. Isso não existe na Bíblia. A salvação sempre foi pela graça, por meio da fé, desde Adão até o último homem aqui desse planeta, né? E aí eu deixaria com você alguns textos para você analisar. Gênesis 3,15, Gênesis 22, verso 18, que fala da experiência de Abraão, da salvação e do chamado também, não é? Gálatas 3, de 8 a 16, e Êxodo 6, verso 5. São versos que você pode ler, conversar com seus alunos e discutir esse tema, né? Existem várias alianças ou existe uma aliança que foi sendo repetida no decorrer dos anos? Deus sempre visando salvar o ser humano. Pense nisso, converse um pouco com seus alunos. Se Deus quiser, semana que vem voltamos com a lição de número 3. Um forte abraço e até lá.